Para mim é uma alegria sempre, né, estar compartilhando conhecimento, estar compartilhando um conhecimento na parte emocional. A gente sabe que existe uma necessidade no nosso dia a dia da gente gerir as nossas emoções. Às vezes fatos, situações, às vezes pessoas, acontece, né, de um fato acontecer, uma pessoa, né, passar pela sua vida e ter algumas situações e você tem que lidar e gerenciar tudo isso. Para algumas pessoas pode ser traumática algumas situações e como lidar com isso? Luiz, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar falando sobre transtorno de estresse pós-traumático, que é mais conhecido como TEPT, né? E a gente vai saber as causas e os sintomas, né, desse transtorno. Esse transtorno também, ele é um transtorno de ansiedade. Vocês vão ver que cada sintoma ele vai lembrar muito, né, da questão da ansiedade. E pela situação que a gente passou, né, de Covid, só que esse transtorno, né, que eu vou falar essa noite, ele pode ser causado por violência urbana, a questão de uma pessoa passa por assalto. Então são dois pontos que esse transtorno ele pode acontecer. É baseado em uma iminência de morte da própria pessoa, né, um acidente, um assalto, alguma coisa nessa direção, ou então ela se torna presente, né, ela olha o fato acontecendo e seja uma pessoa que ela conhece, um amigo próximo que passa por um acidente, um assalto também, ou então alguém conta, Jair, seja bem-vindo. Então alguém conta para essa pessoa, né, uma situação de trauma e ela toma isso para si e no dia a dia faz com que ela tenha uma repercussão no psicológico, no emocional, e a gente vai ver que também no corpo, né? O TEPT ele tem uma parte muito grande na parte do corpo, uma reação. Então é bem interessante e assim é importante a gente frisar que nem todo mundo que passar por essas situações, acidente, uma coisa muito comum desse tipo de transtorno, pessoas que passaram por guerras, né? Eles vê as pessoas sendo baleada, né? Toda hora vendo gente morrendo. Então ele lembra desse episódio, dessa vivência de forma contínua. Isso atrapalha o dia a dia dessa pessoa, né? Então, se ele não procurar ajuda, ele pode realmente ter uma debilidade na vida dele, uma incapacidade que a gente vai ver em alguns dos sintomas. Ele acaba não querendo sair, ou então ele tem uma visão de mundo ou das pessoas ruim. Então assim, é importante que nem todo mundo que passar por essas situações vai desenvolver esse transtorno. Em média, 10 a 15% dessas pessoas que vão desenvolver esse transtorno. Só que existe um agravante aí, que não é um transtorno que é muito fácil de ser identificado. O que acontece? Como é um trauma, é algo que causa muita dor, essa pessoa que sofreu esse trauma pode ser um abuso sexual, um estupro, né? A questão de, como eu falei, um assalto, uma agressão, ou ela foi agredida, ou então ela viu alguém sendo agredido, às vezes é o pai, a mãe, né? Isso talvez é muito comum, isso é o mais comum que a gente possa imaginar,
né, a questão até de violência doméstica, violência urbana. Então, através disso, dessas situações, a pessoa desenvolve. Então, isso, como eu falei, o trauma é algo que acontece lá no passado, pode ter acontecido há 10, há 20 anos atrás, mas se o gatilho que ela vivencia hoje, ela vivencia como se fosse o agora, como se a situação lá de 10, 20 anos atrás estivesse acontecendo agora. Então, a sensação no corpo, então ela revive aquilo de forma muito intensa. A memória, né, em relação àquilo, ela fica intacta. Muitos detalhes, ela lembra com detalhes do que aconteceu. Assim, vocês que estão assistindo, né, hoje esse tema, né, o transtorno de estresse pós-traumático, é o TEPT, né, conhecido na área, né, clínica, entre os médicos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre causas e sintomas. Então, compartilhe, né, essa live, dá coraçãozinho, porque é um assunto que é mais comum que a gente imagina. E se a gente levar mais informação para as pessoas, muita gente, né, vai ter a oportunidade de ter uma luz, um conhecimento que talvez ela está evitando sair de casa, ela está levando uma vida, né, incapacitante, porque esse transtorno ele pode levar a isso. Uma pessoa pode deixar de trabalhar por causa desse transtorno. Então é importante que a gente possa espalhar o máximo possível dessa live. Então, assim, então esse transtorno ele pode associar, né, ele pode se associar tanto à questão da depressão, ele pode a partir disso causar um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então ele já é um transtorno de ansiedade, né, o TEPT. Então, assim, isso a pessoa pode, né, vivenciar um estupro, alguma coisa, uma agressão, e isso tudo vai desencadear esse transtorno. Então, assim, então abuso na infância. E aí, a partir disso, quais são os sintomas que pode essa pessoa vivenciar? Um dos sintomas é a pessoa reviver. É a questão aquele fato, ele volta, a pessoa fica ali, indo e vindo naquele fato lá. Vindo e vindo de uma forma muito presente, em um ciclo vicioso. Ela vivencia aquela imagem fica muito nítida. E com isso ela pode ficar sem dormir, tem insônia, ela pode também apresentar pesadelos com a temática em relação ao trauma que ela sofreu. Ela pode também ter uma desassociação, que seria um flashback, que seria em relação a lembrar, né, do fato, o que eu falei. Ela pode, algo pode ser um gatilho, né, uma música, um lugar, uma situação, às vezes até uma fala pode ser o gatilho para que a pessoa possa reviver aquela situação de trauma. Então é chamado de flashback. Então, assim, todo o sentimento que ela vivenciou, tanto corporal, né, toda a parte bioquímica, toda a parte emocional dos sentimentos, ela vivencia naquele momento. Pode ser até 30 anos atrás que ela vivenciou aquilo, mas quando se fala de trauma, a mente ela não faz a diferença, a mente é atemporal. Você vivencia aquele fato como se fosse hoje, estivesse acontecendo agora. Outra coisa bem sobre os sintomas, as lembranças são dolorosas, né? São aflitivas. Então, por isso, o que acontece no corpo? Eu falei que uma parte desse transtorno é corporal. Então, quais os sintomas no corpo que essa pessoa ela sente? Ela vai sentir uma palpitação no coração,
ela vai sentir uma sudorese, ela também vai acontecer uma alteração fisiológica em alguns pontos na questão dela, dentre esses, né, palpitação, nessa questão de sudorese, né, a mão fria, porque há um deslocamento do sangue. O sangue vai para o músculo, existe uma tensão nesse momento que ela revive aquela situação, ou então ela esteja vivenciando ali. O segundo grupo de sintomas da TEPT é a questão do comportamento evitativos. Como eu falei, uma pessoa que sofre desse transtorno, ele vai começar a evitar certas coisas. Então, se uma pessoa ela vivenciou um assalto na rua, ela pode ficar hiper alerta e ela não vai querer nem sair de casa. Ou seja, se ela trabalha, isso vai prejudicar o trabalho dela. Se lembra que eu falei que é um transtorno que pode incapacitar a pessoa se ela não buscar ajuda? Então, assim, então tem essa sensação. Então ela fica com a sensação de insegurança. Então, dentro de um processo, por exemplo, de psicoterapia, ela vai resgatar essa segurança, ela vai resgatar essa questão do alguns processos de enfrentar. Vai ser importante. Maria, seja bem-vinda. Então, por exemplo, eu posso dar um outro exemplo. O bancário, né, que trabalha no banco, nesse ambiente de trabalho, né, houve um assalto nesse banco. Aí o que? Esse bancário, ele evita, né, aquele ambiente de banco que aconteceu isso, para ele foi traumático. O que ele vai começar a fazer, né, como um exemplo aqui, ele vai evitar aquela situação, aquele ambiente, porque aquele ambiente causou aquele trauma. Então ele vai evitar, ou seja, ele pode talvez até perder esse emprego se ele não cuidar, né? Outro exemplo é um caminhoneiro, que ele está, né, viajando, e aí ele é assaltado, por exemplo. Então ele pode, a partir desse assalto, ele pode não querer mais viajar como caminhoneiro. Então ele pode deixar de trabalhar. Então é um transtorno que merece atenção, né? Não é frescura, porque pode acontecer da pessoa sofrer o trauma, ter as consequências e as pessoas ao redor, né, achar assim: fulano, já tem um mês, já tem 2 meses e você ainda está, né, pensando nesse assunto, nesse aspecto. Pode, porque vai diferenciar de pessoa para pessoa. Então você que está vendo a situação, talvez alguém que você conhece passe por isso, né? Não é frescura, existe um processo aí. O que ela tem que fazer? Ela tem que buscar ou um psiquiatra ou a psicoterapia, ou os dois juntos, dependendo do caso. É necessário esses 2 pontos. Mas assim, eu vou continuar a questão dos sintomas para vocês começarem a ficar mais claro isso para vocês. Então, assim, como eu falei, deixa de trabalhar por causa desse transtorno. O terceiro grupo de sintomas da TEPT é a questão das cognição negativa. O que seria isso? A pessoa começa a ver o mundo negativo, ou então até as pessoas ao redor. Ou seja, uma pessoa que foi assaltada, ela não vai confiar mais em ninguém, por exemplo, na rua. Ela vai ficar aquele hiper ativada e não vai ficar tranquila, em paz. Pode ter uma reação. Então aquilo realmente, esse transtorno acaba mexendo com toda a dinâmica dessa pessoa. Realmente é uma coisa que merece atenção, esse transtorno. Então, assim, então, além da pessoa, além da situação, né, o que acontece nessa questão da cognição negativa? Além da situação
ou do lugar, né? Não basta só, não seria só o lugar ou a situação, ela vê a questão das pessoas como um perigo também. Então imagine, pessoas, o lugar, né, e situações de uma forma perigosa. Ela acaba não tendo esse filtro de perceber, isso aqui é perigoso, não. Tudo acaba sendo perigoso. É ruim, patológico, né? Então é importante a gente estar frisando alguns sintomas. E tem um outro agravante nesse transtorno. Ela passa por essa situação e ainda pode se culpar, falando para si, né, mentalmente, falando para si que aquela situação ainda foi culpa dela. Ela poderia evitar. Então imagine uma pessoa que foi talvez agredida, foi assaltada, ela ainda fica com a sensação que a culpa foi dela, que ela poderia evitar de alguma forma. Então, olha quantos sintomas pode acontecer, né, e aparecer nessa pessoa. Então, assim, ela vai evitar. O último grupo de sintomas em relação a TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é a questão da hipersensibilidade. Em relação, a pessoa vai ter ataques de raiva, ela vai ter irritabilidade aumentada, ela vai ter insônia, ela vai ter hipervigilância, como eu falei, ela vai estar sempre procurando no ambiente algum perigo. Qualquer coisinha, a pessoa já se assusta. Então imagine a vida dessa pessoa. Então, como eu falei, mexe com toda a estrutura dessa pessoa, com certeza. E é um tratamento, né? A princípio, ele tem um caminho de tratamento. Ele pode ser desafiador, mas muita gente tem resultado com os tratamentos. Então, é algo que dá muito medo na pessoa, desencadeia essa questão do medo. E todo o processo acontece a partir desse transtorno. Então, assim, como eu falei, a pessoa ela vai buscar o psiquiatra porque talvez seja necessária a questão do uso de medicamento, porque o trauma acaba sendo um gatilho. Então, é algo muito forte. Então, em alguns casos vai precisar tomar remédio. Nesses casos, às vezes a pessoa precisa tomar um antidepressivo, porque ela acaba evitando de sair, de fazer muitas coisas. Então, se ela evita de fazer, então muitas coisas que ela gosta de fazer, ela também vai evitar, por causa desse trauma. Então, ela vai ter, de fato, algumas consequências. E procurar a psicoterapia justamente no intuito de essa parte emocional, né? Criar estratégias para que ela, principalmente, ela possa reviver isso de uma forma que ela esteja no comando das emoções dela, que o processo seja que aquilo não tenha mais sensibilidade, que aquilo não afete tanto. Então, quando se fala de trauma, é você entrar em contato no intuito que aquilo ele perca a força. Um dos objetivos, né, da psicoterapia é que você tenha esse processo. O mais doloroso que possa parecer, porque a gente tem uma tendência a evitar, né, falar de coisas que a gente não se sentiu bem, né, passou mal por alguma coisa. Às vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento que houve agressão física. Então tudo isso pode desencadear, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Um acidente, né, ou então com você, ou com alguém que você gosta, um amigo, né, ou então algo próximo a você, né, algo que acontece na sua frente, né, você está na rua e acontece uma pessoa baleada, por exemplo. Isso, dependendo de como você tome isso, você vai ficar ali pensando naquela situação.
Então pode ser traumático. Como eu falei, né, nem todo mundo que passar por esse transtorno vai desenvolver. Então, entre 10 a 15% dessas pessoas vão desenvolver esse transtorno. E um outro ponto, né, algumas pessoas dizem, pode levantar essa dúvida, e um grupo de autoajuda pode ajudar essa pessoa? Depende, porque se o grupo é só desse transtorno, né, do TEPT, pode acontecer que aquela pessoa escute, né, a tragédia das outras pessoas e aquilo desencadeie nela toda a vivência que ela teve. Então, depende muito como e quem participe desses grupos. O especialista às vezes não aconselha esse tipo de abordagem, né, esse grupo de autoajuda para esse transtorno, porque esse transtorno está no nível grave em termos de estresse dessa pessoa. E, né, como eu falei, é um diagnóstico difícil. Por quê? Porque geralmente as pessoas que passam por esse trauma, elas não querem falar. Então elas geralmente chegam no profissional, falam a questão da insônia, né? Às vezes falam que em tal situação há uma palpitação, né? Falam que passam mal em tal situação. Então os sintomas que elas relatam parece muito às vezes com uma síndrome do pânico, né? Ou então um transtorno do pânico junto com a agorafobia, que seria a questão do medo de sair, né? Para a questão de ver um lugar de muitas pessoas. Então pode causar, né? Ela chega com esse relato. Então o diagnóstico ele pode ser confundido porque a própria pessoa ela não quer, ela evita porque é um assunto doloroso. Então, em alguns casos pode ser difícil o diagnóstico. E então assim, alguns caminhos, né, eu falei a psicoterapia e como é que essa psicoterapia pode ser trabalhada nessa direção. Uma das coisas seria o que? A pessoa entrar, né, fazer a pessoa falar sobre o trauma de uma forma controlada, né, ela vai falando mais e mais sobre o trauma, mas de forma controlada, até o nível que ela seja, né, existe um nível de desconforto, mas avança um pouquinho o desconforto, né, cria um conforto, depois avança mais um pouco e ela vai fazendo esse trabalho de poder falar sobre isso, que é importantíssimo falar, né? Muita gente pensa o seguinte: quanto mais eu evitar falar, melhor que fica esquecido. E na verdade não é esse caminho. Quanto menos você evitar falar daquilo, mais ganha força aquele assunto, aquele trauma. Quanto mais você falar, mais você libera, né? E aquilo não prende a sua mente. Outra coisa bem interessante é a questão uma coisa que pode ser feita. Isso é no processo de psicoterapia, tá? Talvez até você pode, se você está passando por isso, é um dos mecanismos que pode até ajudar. É você gravar, você relatando sobre o assunto, falando tudo, né, do que aconteceu com você, e você escutar várias vezes aquela gravação. E isso, por que isso? Para criar uma dessensibilização sobre o fato, que aquilo não te afete mais, aquilo se torne, né, vamos dizer assim, algo familiar, né, e aquilo não ganha força. E então existe também técnicas que pode ser feita na psicoterapia em relação para que a pessoa volte, né, ela tenha uma sensação de segurança e ela possa voltar à rotina dela. Então é importante nessas técnicas e, como eu falei, é um transtorno
né, um transtorno que tem um nível grave de estresse e não é frescura. E é importante essa conscientização também das pessoas que estão ao redor dessa pessoa que sofre por esse transtorno. Então, assim, é importante, né, a gente está falando aqui, vocês que estão assistindo, se sintam à vontade, né, talvez perguntar alguma coisa, né, contribuir uma visão de vocês. É fundamental, né, também que vocês participem e que vocês possam, de fato, ver, né, o quanto, né, muita gente pode sofrer por uma situação, um trauma, e muita gente, como eu falei, um transtorno que muita gente não sabe que ou tal pessoa está sofrendo, e porque a própria pessoa ela evita. Então é importante que a gente possa espalhar mais e mais essas informações, tá? E como eu falei, esse transtorno ele está muito próximo, ele é um transtorno de ansiedade. Então você que está assistindo, você viu que cada sintoma, né, a palpitação do coração, a questão de sudorese, tudo isso se assemelha muito à questão do transtorno do pânico, né? Então isso também está muito comum hoje em dia, né? Ataque de pânico, transtorno do pânico, né? Essa coisa de não ter um motivo aparente, a pessoa começa o coração a acelerar, ela acha que vai morrer, né? Ela acha que tem uma doença grave. Então, ou então uma pessoa que ela gosta vai morrer. Então tudo isso são sintomas, né, de ansiedade. E hoje foi, né, falando sobre a questão do transtorno de estresse pós-traumático, a TEPT, né, causas e sintomas. E eu quero aproveitar, estar falando também da programação, né, do Instagram, né, Whindersson Moraes Coach, da semana. Dia de quinta-feira eu estou, né, falando sobre assuntos relacionados à saúde emocional, a parte de coach, a parte de psicologia, psicoterapia, né, o mapa de perfil comportamental, tudo isso para que a gente possa melhorar como pessoa, que a gente possa melhorar, não só a gente melhorando vai melhorar nós, mas também as pessoas ao nosso redor, porque vai melhorar a comunicação e você vai se relacionar com certeza com mais paciência, porque você vai ter a consciência do que os outros fazem e eles não têm a consciência ou o conhecimento que você tem. Então você vai ter paciência e compaixão dessa pessoa e com certeza você vai se sentir melhor, em bem-estar. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, né? A questão, quem está iniciando a questão digital, nesse dia de segunda-feira tem assuntos relacionados ao marketing digital, bem interessante também, você que já faz ou você que quer iniciar. Dia de terça-feira, eu estou junto com a Lorena, trazendo lives relacionadas à maternidade. Eu não tinha ideia de quanto esse público mãe era tão desafiador. Muitos papéis para que essas mães, principalmente no início, quando ela é mãe, o desafio é maior. Às vezes fica até várias noites sem dormir. Então uma coisa, realmente é um papel que a gente tem que dar os parabéns, né, por tudo que as mães passam, né, e o que desencadeia também, a partir da questão de ser mãe, pode desencadear aí uma depressão, né, pós-parto, uma ansiedade também muito grande, e mais do que nunca essa mãe precisa administrar bem essas emoções. Por isso que é um público muito interessante. Então, dia de terça com a Lorena, que foi minha paciente, bem interessante. E dia de quarta-feira, circuito de filmes, né, trazendo aprendizados, né. Ontem a Simone estava aqui, né, uma psicóloga, contribuindo, e temos também a questão do YouTube, né.
o Whindersson Moraes Coach, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Tem vários assuntos também, autorresponsabilidade, sobre a parte emocional, né? A questão do circuito de vida, tudo que você, em termos de assunto de psicologia, coach e muito mais, você vai encontrar também lá no canal Whindersson Moraes Coach. Se vocês tiverem alguma dúvida, se sintam à vontade. Né, hoje a gente está falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático, né, o TEPT, que é o mais conhecido, as causas e sintomas. Isso de 10 a 15 pessoas que passam por um trauma, eles podem desenvolver isso. Nem todo mundo que passar por um trauma vai desenvolver isso. Então é importante a gente falar, frisar aqui. E se sintam à vontade, né, para perguntar o que vocês quiserem. Né, eu estou aqui para contribuir da melhor forma possível, né? Hoje eu atendo, né, de forma online em relação a esse tipo de transtorno, né, e de ansiedade. É mais comum que a gente possa imaginar, né? Muita gente sofre por isso, e quando a gente, né, faz o trabalho nessa direção, a gente vê resultados, né? Eu como profissional eu fico muito grato, porque a gente vê que às vezes a gente sofre às vezes por falta de conhecimento, falta às vezes um direcionamento, um conhecimento. Nildo, seja bem-vindo. Então é importante que a gente tenha esse olhar de conhecimento, não só para ajudar a gente, mas ajudar as pessoas que é ao nosso redor, porque, como eu falei, às vezes a pessoa está sofrendo de algo e ela nem sabe que está sofrendo, e às vezes fica 1 ano, 2 anos vivenciando aquilo e não sabe, né? Às vezes fica desorientada. Então uma live como essa é justamente para isso, para levar esse conhecimento para todos vocês, tá? Né? Se sintam à vontade, se quiserem perguntar. Uma live que trouxe, né? Que a gente trouxe aqui sintomas, causas, e muita gente acometida disso, com certeza. Andréa, seja bem-vinda. Alma Nunes, Leonar, Gabriel, todos que passaram por aqui, sejam todos bem-vindos. Gratidão, imensa gratidão. Que essa noite seja uma noite realmente que tenha sido, né, de aprendizados, conhecimentos. Que eu sempre falo que o meu objetivo é o que? Eu crescer e o contribuir. Se eu só cresço, está faltando a outra asa. Se eu só contribuo, está faltando a outra parte. As duas partes juntas, elas fazem realmente o melhor, não só para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. Então esse é o meu objetivo, a minha missão, e que vocês possam, né, ser contagiados com isso e ajudar o maior número de pessoas, tá? Gratidão a cada um de vocês, um forte abraço, que essa semana para vocês seja uma abençoada, né, no trabalho, na família, que vocês possam realmente cada vez mais ser pessoas melhores e que seja um exemplo, né, se você é pai, você é mãe, que você seja um exemplo para a geração que vem, com certeza, para que a gente possa com um pouco mudar esse mundo de hoje, com certeza, com conhecimento, autoconhecimento, né, inteligência emocional, com certeza nosso mundo vai ser melhor. O Jair está perguntando como destravar o medo de trauma de brigas conjugais. Então, é mais importante, né, Jair, esse movimento de autoconhecimento, né? Quando se fala de briga, né, com certeza, né, é criança e adolescente que vivencia, e até as próprias pessoas, até o casal ali que vivencia. Então todos que estão envolvidos, dependendo de como levar aquilo, é preciso mergulhar nesse autoconhecimento, saber aonde é que está essa dor, né? Ter essa clareza aonde é que realmente dói, para que, como eu falei, quando tem um trauma, você precisa trazer isso à tona, falar a respeito e entrar em contato e liberar isso.
Então, isso, né, quando se fala de trauma, é importante que se busque um profissional, porque possa ser que a própria pessoa ela não tenha essa sabedoria de como conduzir, mas um profissional, quando se fala de trauma, pode ser importante aí para eliminar. Mas se a gente for parar para pensar, realmente é voltar, né, entrar em contato com isso, seja o casal, seja os filhos, nessas brigas. E assim, é interessante isso. Vai ter pessoas que vão passar por isso, viu, Jair? E não vão desenvolver certos traumas, nem consequências baseado nisso. Ela vai olhar a situação, ela vai vivenciar a situação, ela vai procurar até ter a mente, né? O que eu aprendo com isso? O que eu posso, a partir disso, trazer de positivo para mim? Então, quando a pessoa ela entra nessa visão, né, por aí, ela consegue, né, fazer essa transmutação desse momento que seria ruim, passa a ser positivo, porque a partir disso ela tem atitudes positivas. Então pode ser, então isso difere muito de uma pessoa a outra. Então é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Jair, mas buscar ajuda é um caminho, né, quando se fala de trauma. E o quanto mais você falar sobre, né, claro que você vai ver a quem você vai falar, porque tem gente que não vai entender o processo de quem seja. Então por isso que às vezes é bom, né, buscar um profissional. Mas o importante é você entrar em contato, mesmo que doa gradativamente, que aquilo vá perdendo a força dentro de você. Então é isso. Agradeço a cada um de vocês, a atenção de vocês. Que essa noite, né, que essa semana seja abençoada para todos, o trabalho de vocês, a semana. Que a gente tenha cada vez mais inteligência emocional, que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. É isso que eu desejo sinceramente, né, do fundo do meu coração, né, agradecer ao Jair por estar aqui, né, a Luz e as pessoas que estiveram na live, a todos vocês, gratidão, com certeza. Tchau, tchau, boa noite a todos, forte abraço.